Danilo Mendes estava saindo de uma reunião importante quando uma garotinha o parou na frente do prédio. Senhor, por favor, não entre no carro. Ela implorou com lágrimas nos olhos. Todos riram da situação absurda, até que Luna revelou em chinês perfeito o que havia acabado de ouvir os próprios seguranças dele planejando. Senhor, por favor, não entre no carro. Danilo Mendes parou bruscamente quando uma garotinha se jogou na sua frente, bloqueando seu caminho. Acabara de sair da reunião mais importante de sua carreira empresarial, fechando um contrato que mudaria sua vida para sempre. A última coisa que precisava era de uma criança atrapalhando sua saída. Sai da frente, menina, ele disse com impaciência, tentando contorná-la. Tenho coisas importantes para fazer. Não, senhor, por favor, Luna gritou, abrindo os braços desesperadamente. Lágrimas rolavam pelo seu rosto. Não entre naquele carro, vai acontecer algo terrível. As pessoas que passavam pela frente do edifício comercial pararam para observar a cena bizarra. Um empresário milionário sendo impedido por uma garotinha de chinelos gastos e roupas simples. Os risos começaram imediatamente. Que situação mais estranha, alguém comentou, já tirando o celular para filmar. Criança tem cada ideia maluca mesmo, outro passante riu alto. Fernanda chegou correndo, completamente mortificada. Luna, pelo amor de Deus, o que deu em você? Ela se virou para Danilo, vermelha de vergonha. Desculpe, senhor. Minha filha deve estar com febre, não sabe o que está falando. Não estou com febre, mamãe. Luna protestou, sem sair da frente de Danilo. Ele não pode entrar no carro, eles vão fazer mal para ele. Carlos, o chefe de segurança há 5 anos, se aproximou com um sorriso condescendente. Senhor Danilo, vamos resolver isso? A criança deve ter assistido algum filme de ação e ficou confusa. Deve ser isso mesmo, Marcelo concordou, já abrindo a porta do carro blindado. Criança vê muita televisão hoje em dia e fica com essas fantasias. A multidão riu ainda mais alto. A situação havia virado espetáculo público, e Danilo se sentia ridículo sendo bloqueado por uma menina que mal chegava à sua cintura. Chega dessa palhaçada, ele disse, empurrando Luna gentilmente para o lado. Tem uma empresa para tocar. Mas Luna não desistiu. Ela se jogou no chão bem na frente da porta do carro, desesperada. Eu entendo chinês! Ela gritou com toda a força de seus pulmões. O riso geral cessou instantaneamente. Todos olharam para a criança como se ela tivesse enlouquecido. O que você disse? Danilo perguntou, franzindo a testa. Eu entendo chinês. Luna repetiu, se levantando rapidamente. E ouvi eles falando. Ela apontou diretamente para Carlos e Marcelo. Eles estão planejando alguma coisa ruim. Carlos forçou uma risada nervosa. Senhor Danilo, isso é ridículo. Uma criança inventando histórias absurdas. Não estou inventando, Luna gritou frustrada. Ele estava falando no telefone. Disse que hoje era o dia, que quando o senhor entrasse no carro iam para o local combinado. Menina, você está delirando, Marcelo disse, mas havia algo tenso em sua voz. E depois, Luna continuou, apontando para Marcelo. Ele falou para você que estava tudo confirmado, que o chefe não fazia ideia do que estava esperando por ele, que depois de hoje tudo ia mudar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Carlos e Marcelo ficaram visivelmente pálidos. Ela realmente fala chinês? Danilo perguntou para Fernanda, sua voz mudando completamente. Fala, senhor. Fernanda respondeu tremendo. Usei minhas últimas economias para ela aprender. Uma senhora chinesa do mercado me ensinou algumas palavras, e Luna aprendeu tão rápido que consegui juntar dinheiro para algumas aulas particulares. Danilo olhou para Carlos, depois para Marcelo, depois novamente para Luna. Repete exatamente o que você ouviu, ele disse, se abaixando para ficar na altura da menina. Luna respirou fundo e começou a repetir cada palavra, cada entonação das conversas que havia escutado. Conforme ela falava, a expressão de Danilo mudava de incredulidade para choque, depois para uma raiva controlada e perigosa. Carlos, ele disse, se levantando lentamente, você trabalha para mim há 5 anos. Senhor, isso é um mal-entendido. 5 anos, Danilo repetiu, a voz subindo. Você conhece minha casa, minha rotina, meus segredos. Eu confio em você com minha vida. Senhor Danilo,
Uma criança não pode. Uma criança que fala chinês fluente e acabou de repetir conversas específicas que vocês tiveram. Danilo explodiu. Conversas sobre me levar para algum lugar, sobre eu não fazer ideia do que me espera. As pessoas ao redor começaram a se afastar, percebendo que a situação havia se tornado muito séria. Me explica uma coisa, Carlos. Danilo continuou, se aproximando dele. Como uma garotinha de 7 anos saberia dos seus planos se vocês não estivessem realmente tramando algo? Carlos e Marcelo trocaram um olhar desesperado. Anos de preparação haviam sido destruídos pela curiosidade de uma criança que ninguém havia notado. Senhor, nós... Marcelo tentou falar. Vocês o quê? Danilo gritou, fazendo a rua inteira se voltar para eles. 5 anos, Carlos. 5 anos eu deixei vocês entrarem na minha vida, conhecerem minha família, protegerem meu trabalho. Fernanda pegou Luna no colo, assustada com a intensidade da situação que sua filha havia descoberto. E vocês, Danilo continuou, apontando para os dois, estavam planejando me trair, me sequestrar, me levar para algum lugar. Não é bem assim. Carlos tentou explicar, mas sua voz saiu falha. Então como é? Danilo berrou. Me explica como é, Carlos. Me conta qual era o plano. Foi quando Carlos percebeu que não havia mais como fingir. A máscara de profissionalismo finalmente caiu. Você quer saber a verdade? Ele disse, a voz ficando agressiva. A verdade é que estamos cansados de ser tratados como empregados descartáveis. 5 anos protegendo sua vida por um salário miserável. Eu pago bem para vocês. Paga uma migalha do que ganha. Enquanto você fica rico, nós arriscamos nossas vidas por uma ninharia. Então decidiram me sequestrar? Isso é solução? Marcelo se intrometeu, também perdendo o controle. Decidimos buscar o que é nosso por direito. Você não faz ideia de quantas vezes salvamos sua vida, quantas ameaças interceptamos. E por isso merecem me trair? Merecemos uma fatia justa do que ajudamos a proteger. Carlos retrucou. Luna, ainda no colo da mãe, observava tudo com os olhos arregalados. Nunca havia visto adultos gritando com tanta raiva. Senhor, Fernanda interrompeu timidamente. Talvez devêssemos chamar a polícia. A polícia vai ser chamada, Danilo confirmou, pegando o celular. Mas primeiro quero entender o tamanho dessa traição. Ele se virou para Luna, que ainda estava assustada com toda a confusão. Luna, você salvou minha vida hoje. Entende isso? A menina assentiu, ainda tremendo. Por que você fez isso? Você nem me conhece. Luna olhou para a mãe, depois para Danilo. Mamãe sempre diz para ajudar as pessoas quando a gente pode, mesmo que sejam desconhecidas. Danilo sentiu algo se mexer no peito. Ali estava uma criança pobre que enfrentava dificuldades, arriscando-se para salvar um estranho rico. E você, Fernanda? Ele se virou para a mãe. Ensinou chinês para sua filha mesmo sendo difícil financeiramente? Sim, senhor. Fernanda respondeu, ainda constrangida. Achei que seria importante para o futuro dela. A dona Li, do mercado, me ensinou o básico. Depois consegui pagar algumas aulas para a Luna. Importante para o futuro dela. Danilo repetiu, olhando para Carlos e Marcelo. Uma mãe investindo no futuro da filha. Enquanto vocês, que têm empregos estáveis, planejavam destruir o meu. A polícia chegou em poucos minutos, alertada por pessoas que haviam filmado toda a confusão. Carlos e Marcelo foram detidos, suas carreiras e liberdade destruídas pela coragem de uma garotinha. Senhor Mendes, o delegado Nogueira disse, vai querer prestar queixa formal? Vou. E quero investigação completa para saber se tem mais gente envolvida. Depois que a polícia levou os 2 ex-seguranças, Danilo se encontrou sozinho na rua com Luna e Fernanda. As pessoas haviam se dispersado, deixando apenas os 3. Luna, ele disse, se ajoelhando na frente dela novamente. Você salvou minha vida hoje. Como posso agradecer? Não precisa agradecer, senhor. Luna respondeu com a simplicidade de uma criança. Fiz o que era certo. Fez o que era certo, Danilo repetiu, impressionado. Quantos adultos teriam a coragem que você teve? Ele se levantou e olhou para Fernanda. Posso perguntar sobre sua situação? Trabalho? Moradia? Sou viúva, senhor. Trabalho como diarista e faxineira. Estamos conseguindo sobreviver desde que meu marido faleceu. Não mais, Danilo disse com determinação. A partir de hoje quero cuidar de vocês 2. Luna me deu algo que não tem preço. A vida. Quero retribuir isso.
Fernanda começou a chorar. Senhor, não precisamos de caridade. Não é caridade, Danilo a interrompeu. É gratidão e é justiça. Luna tem uma inteligência excepcional e uma coragem que poucos adultos possuem. Ele pegou seu celular e fez uma ligação para sua empresa. Preciso de um carro e motorista aqui agora. E quero checagem completa de antecedentes de qualquer pessoa que for contratada. Enquanto esperavam, ele se voltou para Luna. Você tem algum sonho? Algo que sempre quis ter ou fazer? Quero que minha mãe não precise trabalhar tanto, Luna respondeu sem hesitar. E quero continuar estudando. Ambos realizados, Danilo prometeu. E muito mais. Quando o novo carro chegou, Danilo verificou pessoalmente as credenciais do motorista antes de confiar nele. Vamos, ele disse abrindo a porta para Luna e Fernanda. Vocês vão conhecer sua nova vida. Nova vida? Fernanda perguntou, ainda sem acreditar. Nova vida, novas oportunidades, novo futuro. Luna me ensinou hoje que às vezes as pessoas mais importantes aparecem quando menos esperamos. Enquanto o carro se afastava, Luna olhou pela janela para o prédio onde tudo havia começado. Senhor Danilo, ela perguntou, o senhor vai mesmo cuidar de nós? Vou, Luna, para sempre. Fernanda apertou a mão da filha, sabendo que aquele era o começo de uma nova vida. Mas nenhum deles sabia que Carlos e Marcelo eram apenas a ponta de um iceberg muito maior. Durante o trajeto para a casa de Danilo, o celular dele tocou. Era um número desconhecido. Alô? Danilo Mendes? Uma voz feminina perguntou. Sim, quem fala? Alguém que está muito interessada na garotinha corajosa que salvou sua vida hoje. Como você soube, estou sabendo de muitas coisas, Danilo. E em breve, você vai saber também. A ligação foi cortada, deixando Danilo com um pressentimento ruim. Olhou para Luna, que brincava inocentemente no banco de trás, e percebeu que, ao salvá-lo, ela talvez tivesse colocado a si mesma em perigo. A aventura estava apenas começando, e desta vez, eles enfrentariam alguém muito mais perigoso que Carlos e Marcelo. Tio Danilo, tem alguém nos seguindo? Luna estava olhando pelo vidro traseiro do carro quando fez a observação que gelou o sangue de todos. Havia apenas 10 minutos que tinham saído do local onde Carlos e Marcelo foram presos, e agora um veículo escuro mantinha distância constante atrás deles. Tem certeza, Luna? Danilo perguntou, tentando não alarmar Fernanda mais do que necessário. Tenho. É o mesmo carro que estava parado perto do prédio quando a gente saiu, e agora está fazendo todas as curvas que a gente faz. Danilo olhou pelo retrovisor e confirmou a suspeita da menina. Um sedã preto com vidros escuros os acompanhava a vários quarteirões. Senhor Mendes, o motorista disse nervosamente. Devo tentar despistá-los? Não, continue normalmente, mas fique atento. Fernanda apertou Luna contra si, sentindo o medo crescer no peito. Danilo, quem seria? Carlos e Marcelo estão presos. Lembra da ligação que recebi? Alguém mais está envolvido nisso. Luna se virou para observar melhor o carro suspeito. Tio Danilo, posso ver uma pessoa só dirigindo, e parece ser uma mulher. Uma mulher? Danilo franziu a testa. Aquilo não fazia sentido. Carlos e Marcelo eram homens rudes, trabalhavam para outros homens. Uma mulher seguindo-os era um elemento completamente novo na equação. Foi quando o celular de Danilo tocou novamente. O mesmo número desconhecido. Alô? Vejo que a garotinha é observadora, a voz feminina disse. Muito inteligente mesmo. Quem é você? O que quer conosco? Quero apenas conversar, Danilo. Há tanto tempo que não nos falamos. Nos falamos? Nós se conhecemos? A mulher riu, um som que carregava amargor e dor em partes iguais. Conhecemos muito bem. Ou pelo menos eu achava que conhecia. Pare de jogar charadas. Se tem alguma coisa para falar, fale direito. Tá bem, vamos falar direito então. Lembra da Valentina? O nome atingiu Danilo como um soco no estômago. Valentina Ribeiro, sua ex-noiva de anos atrás. A mulher que ele havia amado profundamente até escolher a carreira em detrimento do relacionamento. Valentina, ele sussurrou, e Fernanda percebeu imediatamente a mudança em sua voz. Ah, então você lembra, ela disse, a voz carregada de sarcasmo. Que bom, achei que tinha me apagado completamente da sua memória. Valentina, isso foi há anos. Por quê?
Por que estou aqui? Por que contratei Carlos e Marcelo? Por que estou interessada na sua nova família? Luna prestava atenção em cada palavra, mesmo sem entender completamente o contexto. Você contratou Carlos e Marcelo? Danilo perguntou incrédulo. Contratei. E estava funcionando perfeitamente até aquela criança intrometida estragar tudo. Fernanda sentiu uma raiva crescer no peito. Ela não é intrometida. Ela salvou a vida dele. Ah, a mãezinha também está ouvindo. Valentina riu. Que família unida. Exatamente o que você sempre disse que não queria, Danilo. Valentina, deixa Luna e Fernanda fora disso. Se tem problema comigo, resolve comigo. Mas elas são o problema, querido. Você passa anos me dizendo que família é distração, que relacionamento atrapalha o sucesso. E agora, de repente, adota uma família pronta? Luna olhou para Danilo, depois para a mãe. Começava a entender que aquela mulher estava com raiva porque Danilo havia escolhido elas em vez dela. As coisas mudaram, Valentina. Mudaram? Ou você simplesmente encontrou uma versão mais conveniente de família? Uma que já vem com uma heroína fofa para massagear seu ego? Não é assim, não é? Então me explica, Danilo. Por que elas merecem o que você me negou por anos? O carro havia chegado ao bairro residencial onde Danilo morava. Casas grandes, ruas largas, o tipo de lugar onde Fernanda nunca imaginou que pisaria. Senhor, o motorista disse. Chegamos, mas o carro que nos seguia parou a algumas quadras. Ela vai tentar algo, Danilo murmurou. Quem é Valentina? Luna perguntou com aquela curiosidade direta das crianças. Danilo suspirou. Alguém que eu amei muito. E que magoei muito também. Por quê? Porque escolhi trabalhar em vez de casar com ela. E agora ela está com raiva porque você quer cuidar de nós? É mais complicado que isso, Luna. Não parece complicado, Luna disse com a simplicidade que sempre a caracterizava. Parece que ela quer te machucar porque você a magoou. Fernanda olhou para a filha, impressionada mais uma vez com sua capacidade de ir direto ao ponto. Quando desceram do carro, Danilo observou cada sombra, cada movimento na rua. A casa era um sobrado elegante, com jardim bem cuidado e segurança discreta. Nossa! Luna sussurrou, observando a propriedade. É muito grande. Vai ser sua casa também, Danilo disse. Mas havia tensão em sua voz. Danilo, Fernanda tocou seu braço suavemente. Preciso saber. Essa Valentina é perigosa? Não sei. A Valentina que eu conhecia não era. Mas pessoas podem mudar quando se sentem traídas. Entraram na casa e Luna ficou fascinada com cada cômodo. Mas sua alegria foi interrompida quando o telefone fixo da casa tocou. Danilo atendeu já sabendo quem seria. Valentina, casa bonita, jardim bem cuidado. Perfeita para uma família, não é mesmo? Você está aqui? Estou por perto, observando, lembrando. Do quê? De quando você me trouxe aqui pela primeira vez. De quando disse que aquela casa era grande demais para uma pessoa só. De quando eu sugeri que a enchêssemos de crianças e você disse que ainda não estava pronto. Danilo fechou os olhos, lembrando. Valentina estava certa. Eles haviam tido essa conversa exatamente naquela casa. Isso foi há muito tempo. Para você, talvez. Para mim foi ontem. Luna se aproximou de Danilo, percebendo sua tensão. Tio Danilo, quer que eu fale com ela? Não, Luna. Isso é problema de adultos. Mas eu já ajudei com problemas de adultos antes. Essa é diferente. Por quê? Porque essa dor que ela sente, eu causei. Fernanda ouviu a confissão e sentiu algo se apertar no peito. Não era ciúme exatamente, mas a percepção de que Danilo carregava culpas profundas. Danilo, ela disse suavemente, todos nós cometemos erros. Não como este. Valentina é uma pessoa incrível, inteligente, bem-sucedida, carinhosa, e eu a deixei por ambição. E se arrependeu? Todos os dias. A resposta honesta de Danilo criou um silêncio desconfortável. Luna observava os dois adultos, sentindo que havia tensões que não entendia completamente. Então por que não voltou para ela? Luna perguntou. Porque quando percebi meu erro já era tarde. Ela havia seguido em frente. E agora ela voltou? Agora ela voltou para se vingar. O telefone tocou novamente. Valentina, o que você quer? Quero que você sinta o que eu senti. A rejeição, o abandono, a dor de ser substituída.
Você não foi substituída. Luna e Fernanda não têm nada a ver com nossa história. Tem tudo a ver. Elas representam tudo que você me negou. Família, compromisso, prioridades certas. Valentina, por favor. Por favor o quê? Por favor me perdoe? Por favor esqueça anos de humilhação? Luna pegou o telefone da mão de Danilo, surpreendendo todos. Valentina, ela disse com a voz clara. Quem é essa? Sou Luna, a menina que salvou o tio Danilo. Ah, a heroína. O que quer, criança? Quero que pare de fazer ele sofrer. Valentina riu, mas havia menos amargura na risada. Por quê? Você o ama? Amo. E minha mãe também. E acham que merecem ele mais que eu? Não sei quem merece quem. Luna respondeu com honestidade. Só sei que machucar pessoas não vai fazer sua dor passar. Uma criança dando conselhos para adultos? Uma criança que já viu muita dor. Luna corrigiu. Meu pai morreu. Minha mãe chorou muito. Mas ela nunca quis machucar ninguém por causa da dor. O silêncio do outro lado da linha se estendeu por longos segundos. Sua filha é muito esperta. Valentina finalmente disse para Fernanda. É. Fernanda confirmou, pegando o telefone. E também é muito sábia. Talvez devêssemos ouvir ela. Você não entende. Entendo mais do que imagina. Também já amei alguém que escolheu outras coisas em vez de mim. Ah, sim? Meu marido. Ele escolheu trabalhar em obras perigosas para ganhar mais dinheiro. Queria dar uma vida melhor para nós. Morreu em um acidente porque priorizou o trabalho em vez da segurança. Valentina ficou quieta, processando a informação. E você o odeia por isso? Ela perguntou. Não. Fico triste. Sinto raiva às vezes. Mas não odeio. Porque entendo que ele fez o que achou melhor. Danilo não fez o que achou melhor. Fez o que era mais fácil. Talvez. Mas se você gastar sua vida se vingando, vai perder a chance de encontrar algo melhor. Como você encontrou? Com Danilo? Fernanda olhou para Danilo, que observava a conversa com atenção intensa. Não sei ainda. Estamos conhecendo uns aos outros, vendo se somos compatíveis. Ele vai decepcionar você também. Pode ser, mas também pode surpreender. As pessoas mudam. Danilo não muda. Todo mundo pode mudar. Luna interrompeu pegando o telefone novamente. Tio Danilo mudou comigo e com minha mãe. Antes ele só pensava em trabalho. Agora ele pensa em proteger a gente. Por quanto tempo? Não sei, mas enquanto durar, vou aproveitá-lo. Valentina suspirou profundamente. Vocês não fazem ideia do que estão enfrentando. Então nos ensina, Luna disse simplesmente. Me ensinar? Nos conta a sua história. Para a gente entender por que está tão machucada. Criança, isso é muito complicado. Histórias não são complicadas. São tristes ou felizes. A sua é triste, mas pode virar feliz se você deixar. Danilo observava a Luna com admiração crescente. Aos poucos ela estava fazendo algo que anos de terapia e mediação não haviam conseguido. Humanizando o conflito. Valentina, ele disse pegando o telefone. Luna está certa. Podemos conversar. Como adultos, sem vingança. Fácil falar agora que você tem uma nova família para proteger. Difícil falar porque sei que magoei você profundamente. Finalmente admite? Admito. E peço desculpas. Sinceramente. Desculpas não apagam anos de dor. Não apagam. Mas podem começar a curar. Luna fez um sinal para Danilo se abaixar e sussurrou algo em seu ouvido. Valentina, ele disse. Luna quer te fazer uma proposta. Que proposta? Ela quer que você venha jantar aqui amanhã, para conhecerem umas às outras. Isso é loucura. É coragem. Luna gritou alto o suficiente para Valentina ouvir. Coragem para tentar ser feliz em vez de só ficar triste. E se eu não quiser ser feliz? E se eu só quiser que vocês sofram como eu sofri? Aí você vai continuar sofrendo também, Luna respondeu. E ninguém merece sofrer para sempre. Fernanda olhou para a filha com orgulho e preocupação em medidas iguais. Luna estava tentando curar feridas adultas com sabedoria infantil. Pensa na proposta, Danilo disse. Não precisa responder agora. E se eu vier armada? E se for uma armadilha? Aí você vai provar que é diferente da pessoa que eu amei. E Luna vai ficar triste por ter tentado ajudar alguém que não queria ser ajudada. A ligação foi cortada, deixando os três em silêncio na sala. Luna, Fernanda disse.
Isso foi muito perigoso. Ela pode ser instável. Ela não é má, mãe. Só está machucada. Como você sabe? Pela voz dela. Quando ela falava com raiva, a voz tremia. Quando eu falei sobre dor, ela ficou quieta. Pessoas más não ficam quietas quando ouvem sobre dor. Danilo se ajoelhou na frente de Luna. Você percebe que pode ter se colocado em perigo por mim? Me coloquei em perigo por nós. Ela corrigiu. Porque agora somos família. E família se protege. Mesmo quando a família comete erros, principalmente quando comete erros, é quando mais precisa de perdão. Naquela noite, enquanto Luna dormia no quarto de hóspedes que Danilo havia preparado, ele e Fernanda conversaram na varanda. Fernanda, preciso que saiba de uma coisa. O quê? Ainda tenho sentimentos por Valentina. Não amor romântico, mas culpa, remorso, uma sensação de dívida. Entendo. E isso pode complicar o que está nascendo entre nós. Fernanda olhou para as estrelas antes de responder. Danilo, não estou aqui para competir com seu passado. Estou aqui porque minha filha salvou sua vida, e você está retribuindo. É só isso? Por enquanto, sim. O resto, veremos com o tempo. E se Valentina vier amanhã? Aí veremos que tipo de homem você realmente é. Como assim? Se vai fugir do problema ou enfrentá-lo? Se vai proteger Luna dos seus erros ou deixar que ela pague por eles? Danilo assentiu, sabendo que Fernanda estava certa. O teste real não seria enfrentar Valentina, mas proteger Luna e Fernanda das consequências de suas escolhas passadas. Do outro lado da rua, Valentina observava a casa onde havia sonhado em construir uma família. Agora, outra mulher e outra criança viviam seu sonho. Mas as palavras de Luna ecoavam em sua mente. Pessoas más não ficam quietas quando ouvem sobre dor. Talvez fosse hora de parar de causar dor e começar a curar a sua própria. Ou talvez fosse hora de mostrar a Luna que nem toda dor pode ser curada com bondade. Amanhã ela decidiria. Ela vem. Valentina aceitou o convite. Danilo desligou o telefone e olhou para Luna e Fernanda, que estavam na cozinha preparando o jantar. Era impossível decifrar se sentia alívio ou pânico com a notícia. Que bom, Luna disse, sorrindo enquanto ajudava a mãe a cortar vegetais. Vamos conseguir ajudar ela a ficar menos triste. Luna, querida, Fernanda disse suavemente. Talvez não seja tão simples assim. Por que não? Pessoas tristes precisam de carinho. E a gente tem bastante carinho para dar. Danilo observou a naturalidade com que Luna encarava a situação e sentiu uma mistura de admiração e preocupação. Aquela garotinha estava tentando mediar um conflito que havia destruído relacionamentos e criado anos de ressentimento. A que horas ela vem? Fernanda perguntou, tentando manter a voz calma. 7 da noite. Daqui a 2 horas. Tio Danilo. Luna parou de cortar e olhou diretamente para ele. Você ainda gosta dela? A pergunta direta, típica de criança, pegou Danilo desprevenido. É complicado, Luna. Não perguntei se é complicado. Perguntei se você gosta dela. Fernanda parou o que estava fazendo e também olhou para Danilo, esperando a resposta. Gosto dela como pessoa. Sempre vou gostar. Mas não amo mais ela como namorada. E ela sabe disso? Não sei. Acho que não. Então precisa contar para ela hoje. Luna disse com a sabedoria surpreendente que sempre demonstrava. Senão ela vai continuar achando que ainda tem chance. Luna, Fernanda interveio. Isso é assunto de adultos. Mas os adultos estão fazendo tudo errado. Luna protestou. Ela está triste porque acha que tio Danilo ainda a ama. Tio Danilo se sente culpado porque a magoou. E você está com medo de se aproximar dele porque tem outra mulher no meio. Ninguém está falando a verdade. O silêncio que se seguiu foi pesado. Luna havia resumido a situação com uma clareza que nenhum dos adultos havia conseguido. Sabe de uma coisa? Danilo disse, se ajoelhando na altura de Luna. Você está certa. Está na hora de todos falarem a verdade. Mesmo que a verdade doa. Principalmente se a verdade doer. Porque mentira dói mais. Fernanda olhou para Danilo com um respeito crescente. Você tem certeza de que está preparado para isso? Não. Mas Luna me ensinou que fazer a coisa certa nem sempre é fácil. Às 7 da noite em ponto, a campainha tocou. Luna correu para a porta, mas Danilo a interceptou. Deixa eu abrir, Luna. Posso ficar do seu lado? Pode. Quando Danilo abriu a porta,
Ficou impressionado com a transformação de Valentina. Ela estava elegante, usando um vestido discreto, mas caro, cabelos perfeitamente arrumados. Parecia a executiva bem-sucedida que sempre fora, não a mulher amargurada que havia ameaçado sua família. Oi, Danilo, ela disse, a voz controlada. Oi, Valentina. Entre, por favor. Valentina olhou para Luna, que a observava com curiosidade evidente. Então você é a famosa heroína. Sou Luna, ela respondeu simplesmente. E você é a Valentina que está triste. Estou triste? Valentina perguntou, surpreendida com a observação direta. Está. Dá para ver nos seus olhos. Minha mãe ficou com os mesmos olhos quando meu pai morreu. Valentina ficou desconcertada com a comparação. Eu não esperava que fosse tão direta. Crianças são sempre diretas, Fernanda disse, aparecendo na sala. Oi, Valentina. Sou Fernanda. As duas mulheres se cumprimentaram com educação tensa. Valentina claramente havia esperado encontrar uma rival óbvia, não uma mulher calma e elegante que a tratava com respeito. A casa está linda, Valentina comentou, observando o ambiente. Você mudou algumas coisas, Danilo. Luna que escolheu a decoração nova, ele respondeu. Ela tem bom gosto. Gosto de cores alegres, Luna explicou. A casa estava muito séria antes. Antes? Valentina perguntou confusa. Quando o tio Danilo morava sozinho. Agora é mais feliz. Valentina olhou ao redor novamente, percebendo os detalhes que havia perdido. Havia desenhos de Luna na geladeira, sapatos pequenos na entrada, brinquedos organizados em um canto. A casa realmente havia se tornado um lar. Durante o jantar, a conversa foi inicialmente tensa. Valentina fazia perguntas educadas sobre a vida de Luna e Fernanda, mas havia uma tensão subjacente que todos sentiam. Luna, Valentina disse, cortando um pedaço de frango. Sua mãe me contou que você aprendeu chinês sozinha. Isso é impressionante. Não foi sozinha. Dona Li me ensinou, e minha mãe pagou algumas aulas. E por que chinês? Porque minha mãe disse que ia ser importante no futuro, e ela sempre pensa no meu futuro. Valentina olhou para Fernanda. Deve ser difícil criar uma filha sozinha. É, Fernanda respondeu honestamente. Mas Luna me ajuda muito. Ela é muito madura para a idade. Percebi. Ela fala como um adulto às vezes. Tive que crescer rápido quando papai morreu, Luna explicou. Alguém precisava cuidar da mãe também. A observação tocou Valentina de uma forma inesperada. Você cuidava da sua mãe? Cuido. Quando ela fica triste, eu faço piadas. Quando ela está cansada, eu ajudo com a casa. Família é assim, né? Nem sempre, Valentina murmurou. Como assim? Luna perguntou com curiosidade genuína. Valentina hesitou, olhando para Danilo. Às vezes as famílias se machucam em vez de se cuidarem. Isso é porque estão com medo, Luna disse com convicção. Quando as pessoas estão com medo, fazem coisas erradas. E você nunca tem medo? Tenho. Tenho medo de perder minha mãe. Tenho medo de tio Danilo não gostar mais de nós. Tenho medo de você ser má de verdade. Luna! Fernanda repreendeu suavemente. Não, está tudo bem, Valentina disse, um sorriso triste aparecendo em seu rosto. Ela está sendo honesta, e eu aprecio honestidade. Então você não é má? Luna perguntou esperançosa. Não sei. Acho que estou confusa. Confusa sobre o quê? Valentina olhou para Danilo, depois para Fernanda e finalmente para Luna. Confusa sobre por que vocês conseguiram o que eu não consegui. O que a gente conseguiu? Fazer ele querer ter uma família. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Danilo sabia que era o momento de falar a verdade. Valentina, ele disse, colocando o garfo no prato. Preciso te contar algumas coisas. E vai doer. Então conta logo. Quando terminamos, não foi porque eu não te amava. Foi porque eu era covarde demais para assumir responsabilidades. Eu sei disso. Não, você não sabe tudo. Você era perfeita, Valentina. Inteligente, independente, bem-sucedida. E isso me assustava. Por que te assustava? Porque você não precisava de mim. Você queria estar comigo, mas não precisava. E eu sempre fui inseguro demais para lidar com isso. Valentina ficou quieta, processando a informação. Com Luna e Fernanda é diferente, Danilo continuou. Elas precisaram da minha ajuda primeiro. Isso me fez sentir útil, necessário.
Então você está com elas por ego? Valentina perguntou, a voz ficando mais dura. Comecei por ego, Danilo admitiu. Mas agora... Agora o quê? Agora amo elas. De verdade. Não por ego, mas porque elas me ensinaram como ser uma pessoa melhor. Luna ouviu tudo sem entender completamente, mas percebendo que Danilo estava sendo muito corajoso ao falar a verdade. E eu? Valentina perguntou, a voz trêmula. Eu não te ensinei nada? Ensinou. Ensinou que eu era covarde, que fugia dos compromissos, que escolhia o caminho mais fácil. Essa não era a lição que eu queria ensinar. Eu sei, mas foi a que aprendi. Valentina começou a chorar silenciosamente. Fernanda se levantou e trouxe um lenço para ela. Obrigada, Valentina sussurrou. Valentina, Luna disse suavemente. Posso te perguntar uma coisa? Pode. Você quer tio Danilo de volta porque ainda ama ele? Ou porque está com raiva? A pergunta pegou todos de surpresa pela profundidade. Eu não sei mais. Porque se for por amor, a gente pode dividir. Mas se for por raiva, vai fazer todo mundo infeliz. Dividir como? Você pode ser como uma tia para mim e continuar sendo amiga do tio Danilo. Aí todo mundo fica feliz. Valentina olhou para aquela criança que estava oferecendo uma solução que nenhum adulto havia pensado. E se eu não conseguir ser só amiga? Aí você precisa se afastar até conseguir, Fernanda disse gentilmente. Por bem de todos. Incluindo o meu próprio bem? Principalmente o seu. Valentina secou as lágrimas e olhou ao redor da mesa. Vocês sabem que eu contratei Carlos e Marcelo para sequestrar Danilo? Sabemos, Luna disse calmamente. E mesmo assim me convidaram para jantar? Todo mundo merece uma segunda chance, Luna respondeu. Minha mãe sempre diz isso. E se eu não merecer? Aí você escolhe merecer, Luna disse com simplicidade. Todo dia você pode escolher ser boa ou má. Hoje você escolheu vir jantar em vez de fazer algo ruim. Valentina olhou para Danilo. Ela sempre fala assim? Sempre. É impressionante. Danilo, Valentina disse, a voz mais firme. Preciso te pedir desculpas. Valentina, não, deixa eu falar. Contratei aqueles homens para te sequestrar. Queria que você sentisse medo, desespero. Queria destruir sua vida como você destruiu a minha. E agora? Agora vejo que você já construiu algo novo. E que talvez seja a hora de eu fazer o mesmo. Luna sorriu. Você vai parar de ser triste? Vou tentar. Não prometo que vai ser fácil ou rápido, mas vou tentar. E vai parar de querer machucar tio Danilo? Vou, prometo isso. Fernanda se sentiu aliviada, mas ainda havia uma pergunta que precisava fazer. Valentina, você vai conseguir nos ver felizes sem sentir raiva? Valentina pensou por um longo momento. Hoje não. Ainda dói muito, mas talvez, com o tempo. Quanto tempo você precisa? Luna perguntou com a praticidade típica de criança. Não sei, Luna. Meses? Anos? Tudo bem, a gente espera. Como assim vocês esperam? Esperamos você ficar bem para ser nossa amiga, porque você parece ser uma pessoa legal quando não está triste. Valentina sorriu pela primeira vez na noite, um sorriso genuíno. Você é muito especial, Luna. Eu sei. Minha mãe sempre fala isso. Todos riram, e a tensão na sala diminuiu consideravelmente. Danilo, Valentina disse, posso fazer um pedido? Claro. Cuida bem delas, e deixa elas cuidarem de você também. Você sempre teve dificuldade com isso. Vou cuidar, prometo. E Fernanda, Valentina se virou para ela. Obrigada. Por quê? Por ser a pessoa que ele precisava para crescer. E por criar uma filha tão extraordinária. Obrigada por me dar a chance de conhecê-la. Quando Valentina se preparava para ir embora, Luna correu até ela. Valentina, posso te dar um abraço? Pode. O abraço durou mais tempo que o esperado. Quando se separaram, Valentina estava chorando novamente, mas eram lágrimas diferentes. Obrigada, Luna, por me ensinar que nem toda dor precisa virar raiva. De nada. E lembra, você pode me ligar quando estiver triste. A gente pode conversar. Posso mesmo? Claro, amigos servem para isso. Depois que Valentina saiu, Luna se virou para Danilo e Fernanda. Pronto, problema resolvido. Foi mesmo? Fernanda perguntou. Foi. Ela não é má, só estava machucada.
Agora vai curar o machucado e depois pode ser nossa amiga. Danilo pegou Luna no colo. Como você consegue tornar tudo tão simples? Porque é simples. Adultos que complicam as coisas. E agora? O que fazemos? Luna olhou para Danilo, depois para Fernanda e sorriu. Agora vocês podem namorar sem se preocupar. E eu posso ter uma família de verdade. É isso que você quer? Danilo perguntou para Fernanda. É, ela respondeu sem hesitação. É exatamente isso que quero. Eles se abraçaram, os três juntos, sabendo que haviam superado o primeiro grande teste como família. Mas nenhum deles sabia que do lado de fora da casa, alguém observava através da janela. Alguém que havia acompanhado todo o drama de Valentina com interesse, esperando o momento certo para agir. Carlos havia sido solto da prisão sob fiança e agora sabia exatamente onde atacar para causar o máximo de dano possível. A verdadeira ameaça estava apenas começando. Tio Danilo, tem alguém no jardim. Luna estava na janela do quarto quando fez a observação que gelou o sangue de todos na casa. Era 3 da manhã, 2 dias após o jantar com Valentina, e a família havia finalmente começado a relaxar. Tem certeza, Luna? Danilo perguntou, saltando da cama e correndo para a janela. Tenho. Vi uma sombra se movendo perto da árvore grande. E Fernanda se juntou a eles na janela e todos observaram em silêncio. Por alguns segundos não viram nada, até que uma figura se moveu deliberadamente entre as sombras. Meu Deus, Danilo sussurrou. É Carlos. Como ele saiu da prisão? Fernanda perguntou, apertando Luna contra si. Fiança. Ele deve ter conseguido fiança. Luna observou o homem lá fora com a mesma concentração que usara para decifrar as conversas em chinês. Ele não está sozinho. O quê? Tem mais gente. Ali perto do portão e do outro lado da casa. Danilo pegou seu celular para ligar para a polícia, mas a linha estava muda. Cortaram o telefone. E o celular? Sem sinal. Eles estão bloqueando as comunicações. Luna se afastou da janela e começou a andar pelo quarto, com aquela expressão concentrada que sempre mostrava quando estava pensando em uma solução. Luna, Fernanda sussurrou. O que está passando na sua cabeça? Estou pensando. Eles cortaram telefone e celular, cercaram a casa, mas não entraram ainda. Por quê? Porque querem ter certeza de que não conseguimos pedir ajuda. Danilo respondeu. Não. Luna balançou a cabeça. Se quisessem só pegar tio Danilo, já teriam entrado. Eles estão esperando alguma coisa. Esperando o quê? Que a gente tente fugir. Aí eles pegam todo mundo junto. Danilo ficou impressionado mais uma vez com a análise estratégica de Luna. Então o que fazemos? Não fugimos. Fazemos eles entrarem. Luna, isso é loucura. Não é loucura, é esperto. Se eles entrarem na casa, ficam presos aqui dentro com a gente. Aí podemos controlar a situação. Fernanda olhou para a filha com preocupação. Filha, eles são homens grandes e perigosos. E nós somos uma família inteligente. Luna retrucou. Tio Danilo, você confia em mim? Confio. Mas Luna... Então me escuta. Vou descer e deixar a porta aberta. Quando eles entrarem, vocês fazem barulho para acordar os vizinhos. Não vou deixar você descer sozinha. Tem que ser eu. Eles não vão machucar uma criança na frente de todo mundo. Mas podem machucar vocês. Luna tem razão, Fernanda disse, embora cada fibra de seu ser protestasse contra a ideia. Mas tem que haver outro jeito. Tem, Luna disse, seus olhos brilhando com uma ideia nova. A casa do senhor Roberto. Que senhor Roberto? O vizinho da casa de trás. Ele trabalha de madrugada na segurança do shopping. Sempre vejo a luz acesa no quarto dele. E como isso ajuda? Vou pela janela dos fundos, pulo a cerca e peço para ele chamar a polícia. Luna, você pode se machucar pulando a cerca. Posso, mas vocês podem se machucar muito mais se eles entrarem aqui. Danilo olhou para aquela garotinha que mais uma vez estava disposta a se arriscar para proteger sua família. Luna, você tem 8 anos. Tenho 7 e já salvei tio Danilo 3 vezes. Agora vou salvar de novo. 4 vezes, Fernanda corrigiu suavemente. Se contar quando ela convenceu Valentina a fazer as pazes. Eles ouviram ruídos do lado de fora. Carlos e seus comparsas estavam se aproximando da casa. Decidam rápido, Luna sussurrou. Eu vou ou vocês têm ideia melhor?
Danilo olhou pela janela e viu que havia pelo menos 4 homens cercando a propriedade. Não havia como fugir pelos meios convencionais. Tá bom, mas com uma condição. Qual? Se você conseguir chegar até o Sr. Roberto, não volta para cá. Fica lá até a polícia chegar. Não vou deixar vocês sozinhos. Luna, Fernanda se ajoelhou na frente da filha. Se você não prometer ficar segura, não deixamos você ir. Luna olhou nos olhos da mãe e viu o medo real. Tá bom, prometo. Promete mesmo? Prometo mesmo. Danilo abriu cuidadosamente a janela dos fundos e observou o quintal. A cerca não era muito alta, e Luna era ágil o suficiente para escalá-la. Espera eles se distraírem, ele sussurrou. Nesse momento, ouviram batidas na porta da frente. Danilo, sabemos que você está aí. Era a voz de Carlos, carregada de raiva e determinação. Agora, Danilo sussurrou. Luna saiu pela janela com a agilidade de uma criança acostumada a brincar em árvores e muros. Em segundos, havia escalado a cerca e desaparecido no quintal do vizinho. Danilo, sai logo! Não queremos machucar a criança! Não acredito neles, Fernanda sussurrou. Nem eu, mas enquanto Luna estiver segura... A porta da frente foi arrombada com estrondo. Carlos entrou acompanhado de 3 homens, todos visivelmente armados. Onde estão? Carlos gritou. Danilo e Fernanda desceram as escadas lentamente, de mãos levantadas. Estamos aqui, Carlos. Calma. Calma. Calma! Carlos explodiu. Você destruiu minha vida. Me fez passar 2 dias na cadeia como um criminoso comum. Você é um criminoso, Carlos. Eu sou um homem que foi traído pelo patrão. Fernanda observou Carlos e percebeu que ele estava mais descontrolado do que antes. A prisão havia aumentado sua raiva em vez de diminuí-la. Carlos, ela disse calmamente. Onde está Luna? A pirralha deve estar escondida em algum lugar. Vamos encontrá-la. Ela não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver. Foi ela quem estragou nosso plano. Foi ela quem fez eu passar vergonha na frente de todo mundo. Um dos comparsas de Carlos voltou da cozinha. Não tem ninguém na casa, chefe. Procurem melhor. Uma criança não some assim. Enquanto os homens revistavam a casa, Danilo tentou manter Carlos falando. O que você quer, Carlos? Dinheiro? Posso transferir qualquer quantia? Não quero seu dinheiro miserável. Quero sua humilhação. Quero que você sinta o que eu senti. E como pretende fazer isso? Carlos sorriu friamente. Destruindo tudo que você ama, começando pela sua nova família. Carlos, por favor. Por favor o quê? Por favor, tenha piedade? Você teve piedade de mim quando me fez ser preso na frente da minha própria família? Fernanda sentiu o coração acelerar. Carlos não estava apenas com raiva. Estava sedento de vingança real. Do lado de fora, Luna havia conseguido chegar à casa do Sr. Roberto. Ela bateu na janela dos fundos desesperadamente. Senhor Roberto, socorro! Roberto, um homem de 50 anos que trabalhava como vigilante noturno, ficou surpreso ao ver uma criança na sua janela às 3 da manhã. Menina, o que você está fazendo aqui? Homens maus invadiram minha casa. Precisa chamar a polícia. Que homens maus? Os que tentaram sequestrar meu tio Danilo antes. Eles voltaram. Roberto conhecia a história. Toda a vizinhança havia comentado sobre a garotinha heroína que salvara um empresário. Entra aqui, rápido! Luna entrou pela janela e Roberto imediatamente pegou o telefone. A ligação não está passando, ele disse, franzindo a testa. Eles cortaram. Tem que usar o rádio do carro. Que rádio? Você trabalha na segurança do shopping. Deve ter rádio no carro para falar com outros seguranças. Roberto ficou impressionado com a inteligência da menina. Tenho. Fica aqui, vou no carro. Não, eles podem ver você. Me deixa ir junto, sou pequena, não vão perceber. Eles saíram juntos, Roberto protegendo Luna com o corpo. Chegaram ao carro sem serem vistos. Central da GVS Segurança, aqui é Roberto, código 247. Ele falou no rádio. Roberto, que bom ouvir você. Qual a emergência? Preciso que chamem a polícia urgente. Invasão de domicílio na Rua das Palmeiras. 157. Homens armados. Polícia a caminho. Tempo estimado. 8 minutos. Obrigado. Luna suspirou aliviada, mas ainda estava preocupada. 8 minutos é muito tempo.
É o que temos, menina. Então vamos ajudar eles a aguentar 8 minutos. Como? Luna olhou para a casa de Danilo e viu que havia luz em todos os cômodos. Carlos estava fazendo seus homens procurarem por ela em cada quarto. Senhor Roberto, você tem alguma coisa que faça barulho alto? Tenho uma buzina de ar comprimido. Por quê? Vamos acordar o bairro inteiro. Se todo mundo acordar e ligar as luzes, eles vão ficar nervosos e cometer erros. Roberto sorriu. Aquela criança pensava como uma estrategista militar. Ótima ideia. Eles começaram a fazer barulho. Roberto tocou a buzina várias vezes. Luna gritou, "Socorro! Polícia!" com toda a força, e logo outros vizinhos começaram a acordar. Na casa de Danilo, Carlos ficou furioso com o barulho. "Calem essa boca!" ele gritou pela janela. "Carlos," Danilo disse, "agora todo mundo sabe que você está aqui. A polícia já deve estar vindo. Então vamos acabar logo com isso." Carlos apontou a arma para Danilo, mas Fernanda se colocou na frente. "Se quer atirar em alguém, atira em mim." "Fernanda, não!" Danilo gritou. "Ele não vai atirar," ela disse com convicção. "Porque se atirar, vira assassino de verdade. E assassinos passam a vida inteira na cadeia." Carlos hesitou. Fernanda estava certa. Até agora, seus crimes eram sequestro e invasão. Homicídio era outro nível completamente. Foi quando ouviram sirenes ao longe. "Polícia!" Carlos gritou para seus homens. "Saímos agora!" "E eles?" Um dos capangas perguntou, apontando para Danilo e Fernanda. "Deixa! Não temos tempo!" Mas quando correram para a porta, descobriram que Luna havia trancado por fora durante a confusão. Ela havia voltado da casa do vizinho e usado uma corrente que encontrara no jardim para prender a porta. "A porta está trancada! Arromba! Não dá! Tem alguma coisa segurando do lado de fora!" Carlos percebeu que havia caído numa armadilha de uma criança de 7 anos. Aquela pirralha! As sirenes estavam cada vez mais próximas. Carlos e seus homens tentaram sair pelas janelas, mas descobriram que Luna também havia usado o sistema de irrigação do jardim para molhar toda a área ao redor da casa, tornando-a escorregadia. "É impossível!" Um dos homens gritou, escorregando na lama. A polícia chegou exatamente quando Carlos tentava quebrar uma janela dos fundos. Ele foi cercado e preso antes mesmo de conseguir sair da casa. "Vocês não podem me prender! Eu não fiz nada!" Invasão de domicílio, porte ilegal de arma, ameaça. O delegado Nogueira listou. "Acho que fizeste bastante." Luna apareceu correndo pelo jardim e se jogou nos braços de Danilo e Fernanda. "Conseguimos! A família venceu de novo!" "Luna," Danilo disse beijando sua testa. "Você prometeu que ia ficar na casa do vizinho. Prometi que ia ficar segura. E fiquei. Do lado de fora da casa, longe dos homens maus." Fernanda riu apesar do susto. "Você usou as palavras exatas da promessa. Aprendi com tio Danilo. Ele sempre fala para prestar atenção nas palavras." O delegado Nogueira se aproximou. "Senhor Mendes, desta vez vamos garantir que Carlos não saia mais da prisão. As evidências são irrefutáveis. E Marcelo? Também foi preso. Estava esperando num carro a 2 quadras daqui." "Acabou mesmo, então?" "Acabou," Luna confirmou. "Agora ninguém mais vai incomodar nossa família." 3 semanas depois, Luna estava no quintal brincando quando viu um carro conhecido estacionar na frente da casa. Era Valentina. "Tio Danilo, Valentina veio nos visitar." Danilo e Fernanda saíram para receber a visita. Valentina estava diferente, mais leve, sorrindo genuinamente. "Oi, pessoal, posso entrar?" "Claro!" Luna gritou, correndo para abraçá-la. "Como você está?" Fernanda perguntou. "Melhor, muito melhor. Comecei terapia, me mudei para uma cidade menor, estou recomeçando." "Que bom! E vim agradecer, principalmente você, Luna." "Agradecer por quê?" "Por me ensinar que a dor pode ser curada sem causar mais dor." "E você está curada?" "Estou curando. É um processo." Luna sorriu. "Processos são importantes. Minha mãe sempre fala isso. Sua mãe é muito sábia." Durante a visita, Valentina contou sobre sua nova vida. Seu trabalho em uma ONG que ajudava mulheres em situação de vulnerabilidade e como havia encontrado propósito em ajudar outras pessoas. "Sabe o que mais me impressiona?" Ela disse para Danilo. "O quê?" "Como Luna transformou todo mundo ao redor dela. Você virou um homem de família. Eu virei uma pessoa que ajuda outras,
Até Carlos. O que tem, Carlos? Soube que ele está fazendo curso profissionalizante na prisão. Parece que ter sido derrotado por uma criança o fez repensar suas escolhas. Luna ouviu e ficou pensativa. Será que ele vai virar uma pessoa boa? Tomara que sim, Valentina respondeu. Todo mundo merece uma segunda chance. Até mesmo quem tentou machucar nossa família, principalmente quem tentou machucar. Porque pessoas que machucam outros geralmente estão machucadas também. Naquela noite, depois que Valentina foi embora, Luna estava na varanda com Danilo e Fernanda observando as estrelas. Tio Danilo, ela disse, posso te perguntar uma coisa? Sempre pode. Você é feliz agora? Muito feliz, Luna. Por quê? Porque quero ter certeza de que vale a pena salvar pessoas. Danilo riu. Vale a pena. Sempre vale a pena. Mesmo quando é perigoso? Principalmente quando é perigoso. E você, mãe? Luna se virou para Fernanda. É feliz? Mais feliz do que jamais imaginei que poderia ser. Luna sorriu satisfeita. Então fiz bem em não deixar tio Danilo entrar naquele carro. Fez mais que bem, Danilo disse. Salvou 3 vidas. 3? A minha, da sua mãe e a sua própria. Porque agora temos uma família de verdade. E ninguém mais vai tentar separar a gente? Ninguém. Prometo. Luna se aninhou entre os 2 adultos que amava, sabendo que havia criado algo precioso. Uma família unida pelo amor, protegida pela coragem e fortalecida pelas adversidades que enfrentaram juntos. Mas enquanto eles observavam as estrelas em paz, nenhum deles sabia que uma nova história estava apenas começando. Uma história sobre como uma garotinha corajosa se tornaria famosa nacionalmente e como essa fama traria novos desafios para sua família recém-formada. As maiores aventuras de Luna ainda estavam por vir. Tio Danilo, tem gente da televisão na frente da escola. Luna chegou em casa com uma expressão preocupada que Danilo e Fernanda nunca haviam visto. 3 meses haviam se passado desde a prisão de Carlos, e a história da garotinha heroína havia se espalhado nacionalmente. Programas de TV, jornais e revistas queriam entrevistar a criança que salvara um empresário 3 vezes. Quantas pessoas? Danilo perguntou, largando os documentos da empresa que estava reorganizando. Muitas. E estavam perguntando para outras crianças sobre mim. Queriam saber onde eu moro, se sou rica agora, essas coisas. Fernanda sentiu um arrepio. Luna, você falou com eles? Não. Lembrei que vocês disseram para não falar com estranhos. Mas eles seguiram o ônibus da escola. Seguiram o ônibus? Danilo ficou alerta. Tem certeza? Tenho. Um carro preto com câmeras. E quando desci do ônibus, um homem tentou me abordar. Como assim abordar? Disse que era jornalista e queria me dar dinheiro para contar minha história. Danilo e Fernanda trocaram um olhar preocupado. A fama de Luna estava atraindo tipos errados de atenção. Luna, Fernanda disse se ajoelhando na altura da filha. Se alguém te abordar de novo, o que você faz? Corro e grito por ajuda. E se não der para correr? Luna pensou por um momento. Falo que meus pais não deixam e que vou chamar a polícia. Certo. E nunca, jamais, entra em carro com estranhos. Eu sei, mãe, não sou boba. Mas Danilo estava inquieto. A atenção da mídia havia crescido exponencialmente nas últimas semanas. E com ela vieram pessoas questionáveis interessadas em explorar a história de Luna. Fernanda, ele disse quando Luna foi tomar banho. Acho que precisamos mudar Luna de escola. Por quê? Porque se os repórteres descobriram onde ela estuda, outras pessoas também podem descobrir. Que outras pessoas? Sequestradores, golpistas, gente que quer usar a fama dela para ganhar dinheiro. Fernanda sentiu o estômago se apertar. Você acha que Luna está em perigo real? Acho que a inocência dela está virando um alvo. Eles foram interrompidos pelo toque do telefone. Era um número que não reconheciam. Alô? Senhor Mendes? Aqui é Regina Santos da TV Nacional. Gostaríamos de fazer uma proposta. Não estamos dando entrevistas. Não é entrevista. É um programa especial. Crianças que mudaram o mundo. Luna seria a protagonista do episódio. Não, obrigado. Senhor Mendes, oferecemos 100 mil reais. Danilo hesitou. 100 mil reais era muito dinheiro, mesmo para ele. Seria o suficiente para garantir uma educação completa para Luna. Vou pensar.
Preciso de resposta até amanhã. Temos outros casos se Luna não aceitar. Quando Danilo desligou, Fernanda estava com uma expressão que ele não conseguia decifrar. 100 mil reais? Ela perguntou. É. Para um programa de TV. E você está considerando? Fernanda, é muito dinheiro. Poderia pagar faculdade para a Luna, cursos, viagens. Danilo, você está ouvindo o que está dizendo? Estou pensando no futuro dela. Está pensando no dinheiro. Luna tem 7 anos. Quase 8. 7 anos, Danilo! Ela mal entende o que significa ser famosa. A discussão foi interrompida por Luna, que apareceu na sala de pijama. Por que vocês estão brigando? Não estamos brigando, Danilo disse, forçando um sorriso. Só conversando. Conversando alto demais, Luna observou. É sobre mim, né? Fernanda suspirou. Luna era esperta demais para ser enganada. A TV quer fazer um programa sobre você. E isso é bom ou ruim? Não sabemos. Danilo respondeu honestamente. Pode ser bom porque você pode inspirar outras crianças. Mas pode ser ruim porque mais pessoas vão me conhecer e aí não vou ter mais sossego. Exato. Luna se sentou no sofá entre os dois. Posso dar minha opinião? Claro. Acho que devíamos perguntar para Dona Lee. Dona Lee? Fernanda ficou surpresa. Por quê? Porque ela é sábia e conhece o mundo, e sempre me deu bons conselhos. Danilo havia esquecido completamente de Dona Lee, a senhora chinesa que havia ensinado as primeiras palavras em mandarim para Luna. Era verdade que ela havia se tornado uma figura importante na vida da menina. Tá bom, ele concordou. Amanhã vamos falar com ela. Mas no dia seguinte, quando chegaram ao mercado onde Dona Lee trabalhava, descobriram algo perturbador. Dona Lee não está mais aqui, o gerente disse. Foi demitida semana passada. Demitida? Por quê? Fernanda perguntou. Repórteres ficavam incomodando ela, perguntando sobre a menina famosa. Os clientes reclamaram da confusão. Luna ficou visivelmente abalada. Dona Lee perdeu o emprego por minha culpa? Não foi culpa sua, Luna, Danilo disse. Mas ele mesmo estava se sentindo culpado. Foi sim. Se eu não tivesse ficado famosa, ninguém ia incomodar ela. Luna, você salvou vidas. E agora estou prejudicando quem me ajudou. Luna começou a chorar. Quero falar com Dona Lee. Não sabemos onde ela está, o gerente disse. Ela não deixou endereço novo. De volta para casa, Luna estava inconsolável. Era a primeira vez que Danilo a via realmente triste desde que se conheceram. Luna, ele tentou consolá-la. Vamos encontrar Dona Lee. Como? Ela pode estar em qualquer lugar. Temos recursos. Posso contratar investigadores? Isso vai demorar. E enquanto isso, ela pode estar passando necessidade. Fernanda observou a angústia da filha e tomou uma decisão. Luna, sabe o que vamos fazer? O quê? Vamos aceitar fazer o programa da TV. Como? Danilo e Luna gritaram juntos, mas com uma condição. Eles ajudam a gente a encontrar Dona Lee, e parte do dinheiro vai para ela. Luna limpou as lágrimas. Você acha que eles aceitam? Por uma história ainda melhor? Tenho certeza. Que história? A menina heroína procurando sua professora desaparecida. É emocionante e vai dar audiência. Danilo ficou impressionado com a estratégia de Fernanda. É arriscado, mas arriscado é deixar Luna carregando essa culpa. Na manhã seguinte, Regina Santos aceitou entusiasticamente a proposta. O programa seria chamado Luna Encontra Dona Lee e eles teriam acesso a recursos de investigação profissionais. Mas tem uma coisa, Regina disse durante a reunião. O programa vai ser ao vivo. Ao vivo? Fernanda ficou preocupada. É mais emocionante e autêntico. Luna vai reencontrar Dona Lee em tempo real, na frente de milhões de pessoas. E se não encontrarmos ela? Luna perguntou. Vamos encontrar, Regina garantiu. Temos a melhor equipe de investigação do país. Mas 2 semanas depois, quando começaram as gravações, descobriram que encontrar Dona Lee seria mais difícil do que imaginavam. Ela literalmente desapareceu. O investigador-chefe Roberto Silva explicou. Não tem conta bancária em nome dela. Não está em nenhum emprego registrado. Não alugou casa em nome próprio. Como alguém simplesmente desaparece? Danilo perguntou. Pessoas mais velhas que perderam o emprego às vezes voltam para a família.
ou se mudam para cidades menores onde a vida é mais barata. Luna estava ficando cada vez mais ansiosa. E se ela não quiser ser encontrada? Por que não quereria? Fernanda perguntou. Porque pode estar com vergonha, ou com medo de causar mais problemas para mim. A observação de Luna era mais madura do que qualquer adulto havia considerado. Luna, Roberto disse, você se lembra de alguma coisa que Dona Li falava sobre família? Onde nasceu? Onde morava antes? Luna fechou os olhos, tentando se concentrar. Ela falava sobre uma irmã em Santos e sobre plantar verduras no quintal da infância. Santos? A cidade? Acho que sim. Ela disse que queria voltar para lá quando se aposentasse. É uma pista, mas quando a equipe chegou em Santos, descobriram que havia centenas de mulheres chinesas na cidade, muitas sem documentação adequada. Não vamos conseguir, Luna disse, começando a desanimar. Dona Li sumiu por minha culpa e nunca mais vou vê-la. Era a primeira vez que Luna enfrentava um problema que não conseguia resolver com inteligência e coragem. E isso a estava destruindo internamente. Luna, Danilo disse, sentando ao lado dela na praia de Santos onde estavam gravando, nem sempre conseguimos salvar todo mundo. Mas eu sempre consegui antes. Você tinha sorte antes. E muito talento. Mas você é uma criança, não é super-heroína. Mas as pessoas esperam que eu seja super-heroína. O programa todo é sobre isso. Fernanda percebeu que haviam cometido um erro. Ao aceitar fazer o programa, haviam colocado uma pressão irreal sobre Luna. Talvez devêssemos cancelar o programa, ela sugeriu. Não, Luna gritou. Se cancelar, nunca mais vou encontrar Dona Li. Luna, você está se machucando com essa obsessão. Eu preciso encontrar ela. Foi quando Regina se aproximou com uma expressão tensa. Pessoal, temos um problema. Que problema? O programa vai ao ar amanhã. Mas se Luna não encontrar Dona Li, a audiência vai ser um desastre. E daí? Fernanda perguntou. E daí que o contrato diz que só pagamos se o programa for bem-sucedido. Danilo ficou furioso. Vocês não mencionaram essa cláusula. Está na letra miúda. Isso é chantagem. Isso é televisão. Luna ouviu toda a conversa e sentiu o peso da pressão sobre seus ombros pequenos. Milhões de pessoas assistindo. Dinheiro em jogo, Dona Li desaparecida, e ela sem conseguir resolver nada. Pela primeira vez na vida, Luna se sentiu verdadeiramente impotente, e essa sensação a aterrorizava mais que qualquer sequestrador. Tio Danilo, não quero mais ser famosa. Luna estava sentada na areia da praia de Santos, olhando para o mar enquanto a equipe de televisão preparava as câmeras para o programa ao vivo. Faltavam 2 horas para a transmissão. E eles ainda não haviam encontrado Dona Li. Por que não quer mais ser famosa? Danilo perguntou, sentando-se ao lado dela. Porque ser famosa machuca as pessoas que eu amo. Dona Li perdeu o emprego. Vocês estão brigando por causa de dinheiro. E eu não consigo resolver nada. Fernanda se aproximou, ouvindo a conversa. Luna, você já resolveu muitas coisas. Resolvi por sorte. Desta vez, quando é realmente importante, eu falhei. E falhar faz parte da vida. Fernanda disse suavemente. Não da minha vida. Todo mundo espera que eu seja perfeita. A menina que sempre salva todo mundo. Danilo percebeu que haviam criado uma pressão impossível sobre uma criança de 7 anos. Luna, ninguém pode salvar todo mundo sempre. Mas todo mundo acha que eu posso. Por isso fazem programa de TV sobre mim. Por isso querem pagar dinheiro. Por isso Dona Li sumiu. Luna começou a chorar. E pela primeira vez desde que a conhecera, Danilo viu que ela era realmente apenas uma criança assustada. Sabe de uma coisa? Ele disse. Vamos cancelar o programa. Como? Regina apareceu correndo. Não podem cancelar. Temos milhões de telespectadores esperando. Não me importo com os telespectadores, Danilo respondeu firmemente. Minha filha está sofrendo. Sua filha? Ela é adotada? Vai ser. Estamos iniciando o processo de adoção oficial. Luna parou de chorar e olhou para Danilo com surpresa. De verdade? De verdade. Fernanda vai ser minha esposa e você vai ser minha filha de papel passado. Mas e se eu não conseguir mais salvar ninguém? Aí, você vai ser apenas minha filha normal e eu vou amar você do mesmo jeito. Mesmo se eu for uma fracassada.
Principalmente se você for uma fracassada. Porque aí vai precisar mais ainda de amor. Fernanda abraçou os dois, sentindo que finalmente haviam encontrado o equilíbrio entre extraordinário e normal. Pessoal, Regina insistiu, vocês não podem cancelar. Podemos e vamos, Fernanda disse. Luna é mais importante que qualquer programa. Foi quando uma mulher idosa se aproximou do grupo. Ela havia observado toda a cena de longe e parecia hesitante. Com licença, ela disse com sotaque chinês. Vocês estão procurando Li Wei? Luna levantou a cabeça rapidamente. Dona Li? Você conhece Dona Li? Sou irmã dela. Sou Li Mei. O silêncio que se seguiu foi total. A equipe de televisão ficou em alerta, mas Danilo fez sinal para eles se manterem longe. Onde está Dona Li? Luna perguntou, tentando controlar a emoção. Está na minha casa, mas ela não quer falar com ninguém. Por quê? Porque tem vergonha. Perdeu o emprego por causa da menina famosa. Acha que trouxe problemas. Luna sentiu o coração se apertar. Eu trouxe problemas mesmo. Ela estava certa. Não, Li Mei balançou a cabeça. Ela está errada. E você também está errada. Como assim? Posso sentar? Claro. Li Mei se sentou na areia ao lado de Luna. Minha irmã me contou sua história. Como você aprendeu chinês? Como salvou o homem rico? E ela está muito orgulhosa de você. Orgulhosa? Mas eu causei problemas para ela. Você deu propósito para ela. Toda a vida dela, ela ensinou chinês para crianças ricas que não davam importância. Você foi a primeira que realmente aprendeu. Que usou o conhecimento para fazer algo bom. Luna ficou confusa. Então por que ela está escondida? Porque pessoas na televisão falaram coisas ruins, disseram que ela apenas ensinou palavras, que qualquer um poderia ter feito isso. Isso não é verdade. Eu sei, você sabe. Mas ela acredita. Fernanda se intrometeu suavemente. Li Mei, sua irmã gostaria de ver Luna? Não sei. Ela tem medo. Medo de quê? Medo de decepcionar a menina heroína. Luna se levantou determinada. Onde ela está? Luna, talvez seja melhor... Não! Luna interrompeu Danilo. Desta vez eu vou fazer a coisa certa. Não para a televisão, não para dinheiro. Para Dona Li. Regina tentou se aproximar com as câmeras, mas Fernanda a bloqueou. Se vocês filmarem 1 segundo dessa conversa, eu processo vocês. Mas o programa... Que se dane o programa. Li Mei observou a família se protegendo e sorriu. Li Wei estava certa sobre vocês. São pessoas boas. Ela pode nos levar até Dona Li? Luna perguntou. Posso, mas sem câmeras, sem televisão. Combinado. Regina ficou desesperada. Vocês vão perder milhões de telespectadores. Vamos ganhar algo mais importante. Luna respondeu. Vamos ganhar Dona Li de volta. A casa de Li Mei era simples, num bairro popular de Santos. Quando encontraram Dona Li sentada na cozinha, descascando legumes. Ela levantou os olhos e ficou paralisada ao ver Luna. Dona Li! Luna correu para abraçá-la. Luna, o que você está fazendo aqui? Te procurando. Eu soube que você perdeu o emprego por minha culpa. Dona Li olhou nervosamente para Danilo e Fernanda. Não foi culpa sua, criança. Foi sim. Se eu não tivesse ficado famosa... Se você não tivesse ficado famosa, eu nunca teria descoberto que meu ensino valeu a pena. Como assim? Dona Li suspirou e se sentou na cadeira. Luna, você sabe quantos anos eu ensino chinês? Não. 30 anos. E você foi a primeira criança que realmente aprendeu. Que usou o que eu ensinei para fazer algo importante. Mas os repórteres disseram... Os repórteres não sabem nada. Eles nunca viram uma criança decorar caracteres chineses em 2 semanas. Nunca viram alguém entender as nuances do idioma com tanta facilidade. Luna ficou surpresa. Eu era boa aluna mesmo? Era a melhor aluna que já tive. Então, por que está escondida? Dona Li hesitou antes de responder. Porque tenho medo de estragar sua imagem. Que imagem? De heroína perfeita. Se as pessoas souberem que você aprendeu chinês com uma professora simples... Dona Li, Luna interrompeu. Eu não sou heroína perfeita. Hoje mesmo eu não consegui resolver um problema. Pela primeira vez na vida, eu falhei. E como se sente? Terrível. Mas também aliviada. Aliviada? Porque agora posso parar de fingir que sou perfeita. Dona Li sorriu pela primeira vez. Você cresceu, Luna. Cresci?
Antes você resolvia problemas por instinto. Agora você entende que nem todos os problemas podem ser resolvidos. Isso é bom? É sabedoria. Fernanda se aproximou. Dona Li, Luna queria te fazer uma proposta. Que proposta? A TV ofereceu R$100 mil pelo programa. Se a senhora aceitar aparecer, metade desse dinheiro é seu. Não quero dinheiro da televisão. Então não apareça na televisão, Luna disse. Apareça para mim. Como assim? Quero que as pessoas saibam que eu não sou heroína sozinha, que tive ajuda, que tive uma professora incrível que me ensinou mais que chinês. O que mais eu te ensinei? Me ensinou que aprender é importante, que respeitar outras culturas é importante, que ser grata às pessoas que nos ajudam é importante. Dona Li começou a chorar. Você realmente aprendeu. Aprendi, mas ainda tenho muito para aprender. Você pode continuar me ensinando? Mesmo sem ser famosa? Principalmente sem ser famosa. 1 hora depois, Luna estava na frente das câmeras ao vivo, mas de uma forma completamente diferente do que Regina havia planejado. Oi, pessoal, ela disse, olhando diretamente para a câmera. Eu sou Luna, e vocês me conhecem como a menina que salvou um empresário. A audiência estava na casa dos 10 milhões de telespectadores. Mas hoje eu quero falar sobre outra coisa. Quero falar sobre falhar. Regina ficou nervosa, mas não podia interromper uma transmissão ao vivo. Vocês sabem que eu sempre consegui resolver problemas. Sempre salvei todo mundo. Sempre fui a heroína da história. Mas hoje eu não consegui fazer uma coisa muito importante. Não consegui encontrar minha professora de chinês, Dona Li, que perdeu o emprego por minha causa. E sabe o que eu descobri? Descobri que não conseguir resolver tudo não é fracasso, é ser humana. Dona Li estava assistindo da cozinha da irmã chorando. Dona Li me ensinou chinês, mas mais importante, ela me ensinou que aprender é um processo, que às vezes a gente erra, que às vezes a gente precisa de ajuda. Eu só consegui salvar tio Danilo porque Dona Li me ensinou chinês. Eu só consegui resolver os problemas porque minha mãe me ensinou a ajudar outras pessoas. Eu só consegui ser corajosa porque tio Danilo me ensinou que vale a pena lutar por quem a gente ama. Então hoje, na frente de todo mundo, eu quero agradecer. Obrigada, Dona Li, por me ensinar que conhecimento é poder. Obrigada, mãe, por me ensinar que bondade é importante. Obrigada, tio Danilo, por me ensinar que família é tudo. E quero pedir desculpas. Desculpa por fazer vocês pensarem que eu era perfeita. Desculpa por criar uma expectativa impossível. Eu sou apenas uma criança que teve sorte, que teve boas professoras e que teve uma família que a ama. Não sou heroína, sou Luna, e isso é suficiente. A transmissão terminou com a audiência mais alta da história do programa. Não porque encontraram Dona Li, mas porque viram uma criança sendo honesta sobre suas imperfeições. Naquela noite, Dona Li apareceu na porta da casa de Danilo. Vim aceitar a proposta, ela disse sorrindo. Que proposta? Luna perguntou. De continuar sendo sua professora. Mas agora quero ensinar mais que chinês. O que mais? Quero ensinar você a ser criança, a brincar, a errar sem medo, a ser imperfeita e feliz. Isso tem aula? Tem. Chama-se viver. 2 anos depois, Luna estava brincando no quintal da nova casa que Danilo havia comprado. Uma casa menor, num bairro normal, onde ela podia andar de bicicleta sem ser reconhecida. Dona Li vinha todo sábado para aulas de chinês e conversas sobre a vida. Valentina havia se tornado uma amiga da família, visitando de vez em quando para jantar. Carlos cumpria pena na prisão, mas havia mandado uma carta pedindo desculpas. Luna, Fernanda chamou da varanda. Tem uma criança aqui querendo falar com você. Era um menino de uns 10 anos, nervoso e tímido. Oi, ele disse. Você é aluna da televisão? Sou aluna da vida real. Ela respondeu sorrindo. Qual seu nome? Pedro. E eu? Eu estou com um problema que não consigo resolver. Que tipo de problema? Meu pai bebe muito e bate na minha mãe. Eu queria salvar ela, como você salvou seu tio. Luna sentiu o coração se apertar. Olhou para Fernanda, que assentiu encorajadoramente. Pedro, ela disse, pegando a mão dele, eu não posso resolver seu problema, mas posso te ajudar a encontrar adultos que podem. Como? Vamos ligar para o conselho tutelar, juntos, e eu fico do seu lado até tudo ficar bem. Você faria isso?
Claro, porque aprendi que heroínas de verdade não resolvem tudo sozinhas. Elas ajudam outras pessoas a serem fortes. E se eu tiver medo? Aí você lembra que ter medo é normal. E que pessoas corajosas são aquelas que fazem a coisa certa mesmo com medo. Pedro sorriu pela primeira vez. Obrigado, Luna. De nada. E Pedro? Sim, você já é mais corajoso do que imagina, porque veio aqui pedir ajuda. Naquela noite, Luna escreveu em seu diário: hoje ajudei Pedro a salvar a família dele. Não resolvi o problema sozinha, mas ajudei ele a encontrar quem podia resolver. E isso foi melhor que qualquer coisa que já fiz na televisão. Porque descobri que ser heroína não é sobre ser perfeita. É sobre se importar com as pessoas e fazer o que pode para ajudar. E qualquer um pode ser heroína. Só precisa ter coragem para tentar. Anos depois, Luna se tornou assistente social, ajudando crianças em situações vulneráveis. Nunca mais foi chamada de heroína perfeita, mas tornou-se algo melhor. Uma pessoa que ensina outras pessoas a serem heróis de suas próprias histórias. E essa foi a maior lição que uma garotinha de 7 anos ensinou ao mundo. Que a verdadeira coragem não está em nunca falhar, mas em continuar tentando ajudar, mesmo quando não somos perfeitos. Fim da história.